A maioria das pessoas que buscam, né, sobre esse assunto de manifestação, criação da realidade, subconsciente, é para resolver questões financeiras, né? A grande maioria. Então, nesse vídeo, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um método de 3 passos para você manifestar ou para você acessar dinheiro inesperado, tá? Você sabe, né? Você já ouviu falar muito disso, sobre bloqueio, sobre dinheiro, que você precisa fazer uma reprogramação mental completa. E eu digo, sim, se você quer ter uma vida próspera e etc, muito diferente, isso é preciso. Mas, inclusive fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, que mesmo sem antes essa lavagem cerebral completa, mesmo ainda tendo bloqueios, é possível. E eu vou detalhar isso aqui para você e te contar, inclusive, alguns relatos de pessoas que conseguiram seguindo exatamente esse método. Perfeito? Então, fica aqui comigo. E para a gente já começar, antes de vir para o método em si, eu quero provar para você que esse método realmente funciona. Então, eu vou citar alguns depoimentos aqui de pessoas que utilizaram e após isso, a gente já entra na parte aqui do como que isso de fato sucedeu. Então, o primeiro relato, olá Fabrício, passando para deixar alguns dos testemunhos. Desde que comecei a ouvir o áudio, há um mês mais ou menos, tudo em minha vida ficou mais leve, suave, fácil de conseguir. Coisas que pareciam impossíveis aconteceram financeiramente. Sempre entra dinheiro de um jeito ou de outro, sem esforço algum. E agora tenho na minha carteira sempre notas de R$100, ou $100, né? Aqui está em dólar, não sei se é em dólar ou real. Gratidão, gente, não desistam, acreditem, pois é fantástico o poder deste áudio. Ouço 2 vezes por dia, estou muito feliz e agradecido. Um segundo. Cara, tem algo de sobrenatural neste áudio. Eu fiz uma formação por minha conta, usando as técnicas que você ensina, mais de 40 dias usando e nunca surtiu efeito. Mas a partir da primeira noite que eu passei a dormir, escutando essa reprogramação aqui, meu amigo, as portas se abriram milagrosamente. Gente que estava me devendo há tempos me procuraram para pagar os débitos. E isso porque estou na 3ª noite só. Ontem ganhei presente do nada. Tem muito valor nesse áudio, muito valor. Muito obrigado, Fabrício. Outro. Depoimento da reprogramação mental. Fazem 2 meses. Faço eu acordar e eu dormir. E a minha vida tem mudado positivamente. Um processo judicial saiu e recebi 30 mil euros. Na minha casa tem fartura, harmonia, paz e muitas bênçãos. Gratidão, Fabrício. Outro. Gratidão, Fabrício. Passei a escutar o áudio sempre antes de dormir e, incrivelmente, este mês, manifestei R$7.500 de uma causa judicial e R$1.779,45 de um retorno que o banco creditou em minha conta de forma inesperada. Posso, se você quiser, enviar o extrato bancário. Bom, então esses são apenas alguns exemplos, né? Você vê que aqui eles mencionam de um áudio e no final eu vou explicar que áudio é esse para você. Mas o mais importante aqui é você entender o que está por trás disso, tá? O que realmente fez com que essas pessoas tiveram esse tipo de resultado? Exatamente. Está dentro desses 3 passos que eu vou explicar aqui para você agora, tá? E o passo 1, e aí realmente aqui é uma sequência, tá? A primeira coisa que você precisa é estar em paz. Essa é a primeira coisa, tá? E eu sei que logo quando eu falo isso, né, para algumas pessoas já fica meio assim, porque não é isso que você quer ouvir, né? Você quer ouvir, fala, não, eu quero a solução, eu quero, né, talvez eu estou aqui muito, eu preciso do dinheiro para pagar a dívida, para pagar a prestação da casa, então eu não posso ter paz. E aí, se você pensa assim, eu quero que você pense há quanto tempo que você já segue esse estilo, vamos dizer assim, né? Há quanto tempo que você vem, talvez, lutando com as questões financeiras, não tendo paz, e veja se está dando certo. Se não estiver dando certo, dê aqui um voto de confiança, tá? Existe todo um porquê disso daqui. Como você está aqui, esse tipo de assunto que eu estou conversando aqui com você, ele é feito para um número específico de pessoas, né? Para pessoas específicas. Isso aqui, se eu for falar com isso aqui com alguém na rua, a pessoa vai rir da minha cara, né? Mas se você já pesquisa sobre essas questões de manifestação, etc., você já é uma pessoa diferenciada. Então, certamente você já ouviu
Você precisa sentir que você já tem. Você precisa sentir que você já é. E eu venho sempre batendo nessa tecla, porque era uma dúvida que eu tinha isso, né? Pô, o que significa isso? Sentir que já tem? Como que eu sinto que eu já sou determinada coisa? Não é sentir que você já é alguma coisa. É qual sentimento você vai ter quando aquilo já for real. Qual que é o sentimento? Então, e eu te digo, porque, né, isso que eu te falo aqui, eu estou chegando recentemente a quase 1000 atendimentos individuais, né? Então eu já ouvi tudo quanto é caso que você possa imaginar. Eu posso dizer o que as pessoas querem para resolver essa questão aqui quando buscam a solução. Qual que é o sentimento? Ela quer ter paz. A gente nunca quer, de fato, um resultado específico, sabe? Por mais que a gente ache que quer, a gente não quer uma casa. Eu quero ter uma casa própria. Não, você quer ter segurança. É isso que você quer. Eu quero ter talvez uma Ferrari. Não, você não quer ter uma Ferrari. Você quer ser visto como alguém importante. Sempre é um sentimento. E, por exemplo, né, se for uma questão de dívida, não é que você quer pagar a dívida. Não, você quer dormir. Você quer ter paz. O que você quer, de fato, é isso. Então, a primeira coisa que você deve buscar, é a paz. Tá? Que é a resposta a essa pergunta. Como você se sentiria caso aquilo já estivesse resolvido? A resposta é paz. Talvez você tenha outra resposta. Eu me sentiria aliviado, enfim. Né? Então, o que você deve buscar é a resposta a essa pergunta, como eu me sentiria. Perfeito? A segunda parte aqui do método é você, aí sim, já chegou. Ou seja, o dinheiro que eu quero, esse dinheiro que eu digo que eu preciso, ele já chegou. Você já ouviu isso aqui, certamente, mas talvez você nunca tenha conseguido. E aí, por que talvez você não tenha conseguido? Porque você já tentou ir nisso daqui antes de passar por isso daqui. E é um processo, tá? Com isso aqui, com a cabeça em paz, isso aqui entra. Se a sua cabeça tiver um turbilhão, isso aqui não entra. Vai por mim. Aí eu falo, não só, como eu disse aqui, das centenas de pessoas que já atendi, mas eu sei disso, porque aconteceu comigo mesmo, né? E isso aqui do já chegou, eu tenho sempre explicado isso aqui para você, porque é uma coisa que é um conceito que vem se popularizando, né? Atualmente, que é a questão das realidades paralelas, do multiverso, enfim, que não é nem que já chegou, é que é isso aqui, ó. É que tudo isso aqui já é, né? Eu sempre estou reforçando essa analogia aqui, porque para mim é realmente a mais fácil de entender. Esse vídeo está sendo gravado num domingo, tá? Deve ser agora quase 10 horas da manhã. E nesse domingo, acho que hoje é dia 29 de março, 10 horas da manhã, tudo isso aqui existe. Tudo isso aqui existe. Existe aqui a parte onde você está com dívida, com problema, cheio da coisa. E existe neste exato momento onde está tudo bem. Onde o dinheiro já chegou, onde tem abundância. Isso existe aqui. Então, a questão é você conseguir acessar isso. Essa realidade nova, né? Isso aqui é como se, para os mais antigos aí, né? Como se fosse um rádio, né? Lembra? Imagina que isso aqui é um rádio, cada rádio é uma estação aqui. Esse aqui era aquele botão que você girava para ir encontrando a estação certa, né? Gira, vai encontrando. É isso. Você está em uma estação aqui, onde precisa do dinheiro e etc, etc. Existe uma outra estação aqui, onde ele já existe. A questão é, como que eu acesso ela? Você acessa acreditando que já acessou.
você sempre vai ver aquilo que você acredita. Você sempre vai ver aquilo que você acredita. E aí eu costumo dizer isso, né? Que às vezes é um problema, porque assim, você sempre vai estar certo, né? Então às vezes tem uma coisa, tem uma forma de pensar sua que ela talvez é muito errada. Só que você vai ver a comprovação daquilo, e aí você acha que está certo, né? Então se você pensa assim, nossa, olha aí, como que não tem como prosperar nesse país mesmo, né? Você acredita nisso. E aí você vai ver isso, você vai ver evidência disso, você vai ver falar sobre isso na televisão, você vai ver falar sobre isso na internet, e você vai falar, tá vendo? Tá vendo como é que eu tô certo? Mas tem outra pessoa que pensa diferente, que ela tá vendo outra realidade, mas você nem se conecta com essa pessoa, porque são realidades completamente diferentes. Mesmo isso aqui, tá? Então, sim, o segundo passo é exatamente você... aí já não é a questão do sentimento. É bem importante entender isso. Sentimento é isso, é paz, é alegria, é amor, enfim, né? É culpa, é um tipo de sentimento, ruim, mas né? Isso aqui é uma crença. O dinheiro já chegou, é crença, tá? E eu até tenho repetido. Tem pessoas que conseguem ter uma crença muito forte mesmo não tendo isso aqui. Só que é mais complexo, tá? Quando você está nesse período que eu estou te dizendo aqui, né? Que aí você há de concordar comigo, né? Que é um período de quando você está precisando, você está emanando ali muita coisa, chegar nisso aqui diretamente é mais complexo. Então, é necessário esse caminho. Bom, e a terceira coisa, você também certamente já ouviu, mas se você perceber essa sequência que eu te expliquei aqui, você vai ver como que é uma sequência lógica mesmo, tá? A terceira coisa é soltar o como, né? Olha só, você vai perceber nesses depoimentos que eu mostrei pra você, daqui a pouco eu vou comentar pra você de um áudio que eu criei, que foi o que essas pessoas utilizaram, que é o ativador de dinheiro inesperado. Nesse áudio não tem nada falando específico assim, de que, olha, você já ganhou o processo na justiça. Você recebeu 7.500, que foram, exatamente, ó, você recebeu 30 mil euros de um processo. Não tem nada lá específico sobre isso. O que nesse áudio faz é, eu instalo a paz em você e eu instalo a crença de que o dinheiro já chegou. E você precisa soltar o como. Por quê? Cara, as coisas podem acontecer de infinitas formas, sabe? Eu falo disso especialmente com relação à dívida. O público que eu atendo de forma individual, né, a maioria é para resolver questões como dívidas e dívidas grandes, né? E eu sempre, a grande maioria, 90% das vezes, o foco é, tipo assim, cara, eu preciso pagar essa dívida, eu preciso pagar, o foco está sempre em pagar. Eu falo, cara, vamos tirar essa necessidade de pagar. Eu não estou falando para você ser caloteiro, não é nada disso, tá? Mas vamos te colocar na frequência de que isso já foi resolvido. E deixa o como. Porque na questão da dívida, pode acontecer de vir um dinheiro inesperado do nada. E, ó, pegou aqui e pagou? Pode ser. Pode ser que a pessoa tenha um ganho mensal que começou a ser muito grande e que ela consiga pagar aquela dívida ali sem apertar ela. Pode ser. Pode ser, e não é nada incomum, de essa dívida ser perdoada em totalidade ou em um grande percentual. Existem várias possibilidades, só que quando você fala assim, olha, não, eu quero ter o dinheiro para pagar a dívida, você limita. A coisa que poderia acontecer de uma forma muito tranquila, muito natural, você está limitando aquilo. Tá? Então, o terceiro ponto é soltar como que isso vai acontecer. Estou em paz, isso já foi resolvido. Ok, o como deixa que o universo se preocupe com isso. Perfeito? Bom, disse aqui para você, né, essas pessoas, esses depoimentos, são de pessoas que utilizaram um produto chamado ativador de dinheiro inesperado.
esses que eu mostrei para você, eles usaram a versão 1.0, tá? Isso foi, acho que 2020 ou 2021, tá bom? Fabrício, qual que é a proposta desse áudio? Olha, é muito simples, tá? É eu ativar o seu subconsciente para manifestar dinheiro em até 30 dias. É isso, tá? Eu sei, é uma promessa, assim, forte, né? Uma coisa que pode parecer, e tá tudo certo, né? Mas eu tenho tantas evidências disso que me dão segurança para eu poder falar dessa forma assim para você, tá? O que esse áudio faz? Eu coloco de forma automática isso que eu te expliquei aqui, né? Porque é esse o processo, mas, claro, não é tão simples, né? Como que eu instalo paz? Como que eu sinto que o dinheiro já chegou? Você pode fazer isso com afirmações, afirmações, existem várias formas. Isso aqui é como se fosse assim, olha, imagina que você vai num nutricionista, né? Só que em vez de ele te dar uma dieta do que você tem que comer, ó, você tem que preparar assim, é como se ele preparasse a comida e te entregasse assim, olha, é só você comer agora, né? A ideia desse áudio é exatamente essa, você simplesmente ouvir e isso que eu expliquei aqui para você ser instalado automaticamente. Bom, esse produto, né, ele tem um valor normal de R$ 297. E só que a partir do mês de 1º de dezembro, nós estamos em março, no mês de abril, né, a partir do dia 1º de abril, aí eu vou passar para o valor normal. Até então, você pode adquirir esse áudio por um valor muito menor. Muito menor. Eu vou até deixar aqui abaixo para você conferir, né? Não ter nenhum tipo de spoiler aqui, mas você vai ver um valor bem menor que esse, tá? Exatamente para que praticamente qualquer pessoa possa ter acesso. Então, se isso aqui fez sentido para você, toca aqui, faça a sua inscrição, especialmente se for antes, né, do dia 1º até o dia 31, para você garantir essa condição especial. E após você adquirir, usar, etc., volte aqui também nos comentários e deixe seus relatos, tá? Isso é muito bom. Eu gosto muito de ver o relato, muito de ouvir as histórias, então deixa aqui também os seus depoimentos. E um detalhe que eu não falei, aqui no link você vai ver toda essa explicação, tá? Mas esse tipo de produto, a gente é obrigado, né, um produto vendido pela internet, de dar 7 dias de garantias. Isso é obrigado. Eu dei aqui nesse produto 30 dias de garantia, né? Porque se eu estou falando, olha, isso você vai ver as coisas acontecerem até 30, não faz sentido eu te dar só 7, né? Então, você tem a garantia aí de 30 dias para poder adquirir sem risco. Caso você use e nada aconteça, o que eu duvido muito, mas se isso acontecer, você pode pedir o reembolso, ok? Então, tem aqui o link, se fizer sentido para você, se inscreva. Fez sentido aqui esse vídeo? Deixa aqui um comentário, dá um like, se não for inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê em um próximo vídeo.